Muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é José Carlos. Eu vou trazer para vocês hoje um estudo sobre o capítulo 42 do livro Seara dos Médios, denominado Mediunidade e Imperfeição. Trata-se da reunião pública de 10/6/1960. E ele se refere à questão, do livro dos médios, lá do capítulo 17, da formação dos médios, que trata sobre a perda e suspensão da mediunidade. Então, nesse capítulo, na questão 220, onde Kardec coloca a seguinte situação: a faculdade mediúnica está sujeita à intermitência e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Então, ele dá a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos, algumas perguntas feitas sobre esse ponto. E, na reunião mediúnica, a qual cita aí de 10/6/60, vai fazer menção aos incisos 12, 13 e 14 da questão número 220. Então, na primeira delas, na 12ª, Kardec pergunta, com que fim a providência otorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Eles respondem: é uma missão que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Na 13ª, entretanto, médios há que manifestam repugnância ao uso de suas faculdades. São médios imperfeitos, desconhecem o valor da graça que lhes é concedida. Na 14ª, se é uma missão, como se explica que não se constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merece e que dela podem abusar? Aí eles respondem: a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficar em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo se preciso dar àquele que não tem? Quantas vezes deverei perdoar meu próximo, meu irmão do caminho? 70 vezes, 70 vezes. Jesus nos falou em perdoar 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Diz no Emmanuel que estaremos caminhando para a verdadeira paciência quando respondermos 5 vezes a mesma pergunta, sem sequer alterar a voz. Difícil, né? Quando nós chegarmos nesse patamar, é que nós estaríamos no caminho. Pensando no nosso perdão para a falta dos outros, nos costumamos esquecer que ao orar a oração Pai Nosso, repetimos a seguinte rogativa inúmeras vezes: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como, na mesma proporção, que na mesma quantidade. Quantas vezes esperamos ter nossas ofensas perdoadas? 490 vezes? Jesus, é claro, usou esse número, uma ideia de infinidade de vezes. E esta é a quantidade de vezes que precisamos de perdão e de auxílio. Perdão e auxílio do nosso Pai, de nossos irmãos, de nós mesmos. Nesse capítulo, Emmanuel nos leva para meditar no nosso atual estágio evolutivo. No nosso trabalho, sempre prometemos melhorar após aquela bronca justa. Naquele financiamento atrasado, pedimos tempo e prometemos quitar parcelas e multas. Na transgressão do nosso filho rebelde, procuramos ajuda na oração, nas desculpas e promessas para os ofendidos, na compreensão dos professores e diretores da escola, nos parentes e vizinhos. Naquele companheiro drogado que acreditamos não fracassará outra vez e que lhe damos novas e outras oportunidades a cada tombo. Encontrará
Porém, naqueles que sofrem, que não sofreram bastante, né, para escusar as deficiências alheias, habitualmente empolerados nas altas janelas das torres de marfim, a que se acolhe para contar as feridas que passam na rua da provação. Assim diz Emmanuel, né? Emmanuel fala isso para a gente. Né? E esses não querem, né, saber de forma nenhuma, né, das suas dificuldades. Se eles conseguem, você também tem que conseguir, e ponto. Né? E se você tem problema, eles também os têm. E nem por isso deixar de cumprir o que eles sabiam fazer. Né? Quem pariu, que o embale, é o lema deles, não é verdade? Né? É assim que se coloca. Né? Repetem que a vida é difícil para todo mundo e que ninguém me ajudou a chegar onde cheguei. Desdenho assim da atenção, né, dos muitos amigos, do carinho dos parentes, do esforço paterno e materno, do amor da própria divindade que nos permite o amanhecer de cada dia sobre a terra. Para eles, o crime, a impunidade, né, o malandro e o golpista estão sempre à espreita, mas estão cegos para os momentos em que vacilantes, né, foram autores de crimes impunes, malandragens e golpes sempre justificáveis. Né? Nesse âmbito, mediunidade é recurso de trabalho, e não difere dos outros recursos, como a inteligência, a musicalidade, a harmonia plástica, a disposição atlética e tantos outros que nos convidam à edificação. Não devemos, né, procurar médiuns perfeitos nesse plano de existência, porque não vamos encontrar de jeito nenhum. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Encontrarmos médios perfeitos é algo complicado, difícil, né? Nós não encontraremos. Né? Sempre vai ter algo, né, que vai fazer, né, é, que nem tudo fique, né, perfeito. Né? Justamente pelo fato de estarmos no mundo de provas e expiações. Né? Ainda somos imperfeitos. Estamos buscando vencer as dificuldades, né, para que a gente possa mudar do patamar, né, de existência. Né? A mediunidade nada mais é do que a justa oportunidade para trabalhar essas imperfeições. Né? Então, aquele que vem trazendo para a gente consigo a mediunidade é algo para ser trabalhado para ele vencer essas imperfeições, né? Trazendo, né, esse, sendo esse intermediário entre o mundo corpóreo e o extracorpóreo, né, de forma que ele possa trazer, né, buscar vencer as suas imperfeições através dos exemplos que traz lá do mundo espiritual. Né? A mediunidade, né, e o ensejo do serviço, o ensejo de serviço e aprimoramento, né? Resgate e solução. Emmanuel fala dessa forma para a gente. Né? Mediunidade é o ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Né? Muito bem colocado, sabiamente colocado por Emmanuel. Né? Então a gente tem também, né, que era hábito comum na época de Jesus, como é no nosso até hoje, né, usar números grandes para expressar, né, o infinito, um valor incontável. Então Jesus, o segundo exemplo, né, jejuou 40 dias no deserto. Os judeus vagaram 40 anos até a terra prometida. Hoje o nosso hábito prende-se, né, frequentemente ao número 1000, né, com as 1001 noites, né, por exemplo. Seria uma noite no infinito, conforme nos descreve a sensibilidade, né, de Borges. Né. Com base nisso, os historiadores tendem a questionar o quanto esses números são reais ou apenas exibem num longo período. Né. Você, né, colocando exemplo, iria no presídio, perdoar o atirador que te deu um tiro? Né? A gente tem, né, o exemplo do Papa João Paulo II, né? A gente viu fotos dele perdoando o seu atirador, né? Um ato assim, né, magnífico, né? De saber perdoar. Né? Encontramos ainda mesmo essa mesma atitude aqui no Brasil, diversas famílias que tiveram seus filhos ou parentes assassinados. Né?
De fato, o perdão acaba sendo uma libertação para aquele que o dá com sinceridade. Para aquele que recebe, é também um alento, mas não libera perante a lei de ação e reação, né? É algo que vai fazer dignificar aquele que dá o perdão, vai ajudar aquele que está perdoado, mas não vai liberá-lo de forma nenhuma, né, da lei de ação e reação, né, da justiça divina, né? Causou algo danoso, né, que tem implicações, né? Chico Xavier, né, coloca para a gente, né, que antes de ser, é preferível nós sermos agredidos do que o agressor, né? Agredir é algo terrível, né? Traz uma conotação, né, desesperadora, né? É, é interessante, né, que essas colocações, né, nós estamos acostumados a essas questões, né, de agredir muitas vezes silenciosamente, né, ou muitas vezes verbalmente, né, o outro, né, sem buscarmos entender muitas vezes as situações, né? Mas a gente precisa colocar, né, nos colocar no lugar do outro e buscar não só não agredir com palavras, mas no olhar, né, fugir dessas situações, que obviamente todas elas terão a sua infringência, né, e serão alcançadas aí pela lei de ação e reação, né? Muitas vezes, né, a gente olha algumas situações, né, de poder de olhar para o outro, né, e achar que o simples fato dele ser médio oferece passaporte de santidade, né? E a gente cobra isso silenciosamente, né? A gente vai vigiando a pessoa o tempo todo, né, apontando aquilo ou aquilo outro que a gente julga ser um deslize, né? Raul Teixeira, ele comentou, né, certa feita, que um amigo viu certa feita, né, de bermuda numa praia e alguém o repreendeu em função disso, né? Perguntando por que ele estava vestido daquele jeito. Aí ele apenas sorriu e disse que ele estava numa praia, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ele respondeu, só sorriu, porque não, nós estamos numa praia, né? Ele tinha que estar realmente vestido daquela forma, né? Apropriada, né? Para o local, né? Então, é dever nosso orar sempre pelos irmãos em compromisso com o bem, né? Seja mediúnico ou não, né? Como dirigentes, orientadores, administrativos e outros, né? São pessoas, né, todas imperfeitas, né, assim como nós, né, que resolveram assumir compromissos com o bem do próximo, né? Só vai errar quem faz, né? Quem não faz nunca vai errar. Então a gente deve dar sempre um crédito, nunca julgar o outro por um fato, né? Ou outro que talvez não tenha saído de forma correta, né? Nós temos assim, né, que devemos perdoar nosso próximo, né, e, obviamente, né, buscando aí a nossa elevação, né. E Francisco de Assis dizia sempre, né, que é perdoando que se é perdoado, né. Com Jesus a gente aprendeu que perdoar pode significar evitar males futuros, né. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, né? E traz isso para a gente, né? Aí vamos ver quantas vezes, né, temos ao nosso lado, na pele do parente ou do companheiro de trabalho difícil, o adversário de outrora, que a misericórdia divina nos apresenta como oportunidade de transformação, né, das relações e conversão de antigos desafetos em novos companheiros, né, ou até futuros amigos. Quantas discórdias vinditas são evitadas, né?
quando essas situações acontecem. Não é verdade? Né? Então fica aqui, né, o estudo de hoje. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, desejando a todos um ótimo dia, né, e que o Mestre Jesus os abençoe e os ilumine. Fique com Deus.